filmados, gravados, e tudo que vocês disserem ou fizerem poderá e será usado contra vocês no tribunal. Brincadeira. Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo aí a nossa linha de raciocínio, né, nós já estamos há algumas semanas abordando a parte de configurações de redes do painel de controle. Eu costumo dizer para vocês que eu não costumo correr, né? Eu não tenho pressa, eu procuro ter a precisão. Como é um assunto assim que hoje tem tudo a ver com a realidade que nós vivemos, né? Porque tudo que fazemos em algum momento está conectado a uma rede, a algum tipo de serviço online. Então, é algo que é inerente à nossa realidade, né? Então, instalou um sistema operacional, seja ele no seu computador, seja ao ligar, atualizar o seu Android ou o sistema operacional que você tem, você sempre, ou na maior parte do tempo hoje, está conectado. Então, é natural que esse tipo de assunto aqui, em qualquer aula voltada para configurações, vai levar um pouco mais de tempo. E tanto eu acredito que o professor Marcelo também já deixou claro que parte para essa linha, né? Nós gostamos de fazer as abordagens, sempre estar ancorando com algum assunto pertinente ao momento que estamos passando, alguma necessidade que acabe sendo, digamos assim, não digo diária, mas que faça parte, né, desse cotidiano, né? Configurar uma rede hoje não é algo tão complicado, como nós já mencionamos aqui por várias vezes. O sistema operacional hoje basicamente reconhece tudo automático. Porém, algumas coisas sim é necessário a gente saber fazer, saber identificar, e quando também precisar fazer alguma modificação, nós temos que fazer. Tudo bem? Então, começamos falando com vocês aqui no início da nossa abordagem, né? Há 2 capítulos atrás, né? Só compartilhar minha tela aqui com vocês. Ao compartilhar a tela, eu gosto sempre de tirar a minha imagem, porque assim fica um pouquinho mais rápido, mais leve, né? Diminui o delay aqui. Já estou aqui com as configurações do painel de controle aberto. Tá ok? Redes e internet. Bom, eu estou aqui, como comentei com vocês, e toda semana coloco isso, né? Eu, geralmente, para as aulas aqui na hora do almoço ou na hora da noite, que a galera esteja na sala vendo televisão, eu migro para o quarto para que a gente tenha um pouquinho mais de, digamos assim, deixe o pessoal mais à vontade em casa e consiga ter um pouquinho mais de silêncio aqui ao nosso redor, né? Então, o meu painel de fundo aqui é sempre bem alternativo, né? Que aqui no quarto ainda tem até banheira da minha filha. Ela já está com 8 anos, ainda tem uma banheira de quando ela tinha meses, né? E como as minhas configurações aqui do Teams, embora atualizado, não está me dando mais o recurso de colocar plano de fundo, vamos desta forma mesmo, que está valendo e tranquilo. Bom, já falamos aqui com vocês sobre a parte de rede de modo geral, né? Rede cabeada, que é o padrão Ethernet. Também, como nós já mencionamos aqui, no momento da instalação do Windows, do sistema operacional, no caso o Windows, e também, se não for o Windows, for outro, ele vai reconhecer que há uma conexão e reconhecendo todo o demais processo já é feito, a parte de configurações. Falamos aqui com vocês sobre configuração da parte de rede sem fio, Wi-Fi, tá? Falamos sobre perfil da rede, rede pública, rede particular, que nós já comentamos aqui com vocês também. Na última aula, falamos sobre VPN, tá? Algo que, tudo bem, talvez no dia a dia, no uso doméstico, digamos assim, no uso popular, talvez não seja tão comum, mas no âmbito profissional, principalmente nesses tempos, né, de home office muito presente, muito necessário, uma VPN bem configurada, ou digamos assim, bem justinha, ela garante aí alguns requisitos mínimos para que você tenha uma conexão mais segura. E nós falamos sobre isso semana passada, o conceito de VPN, falamos sobre algumas alternativas aqui. O professor Marcelo lembrou bem, tomar muito cuidado com as VPNs gratuitas, né? Porque tudo aquilo que é de graça, né, gente? Como diz um amigo meu, almoço de graça nem na cadeia, cara, porque alguém paga aquilo, entendeu? Então, essa questão de gratuito, olha, tudo bem, não vamos confundir o gratuito com versão de teste, né? Que são coisas diferentes, mas
Geralmente, quando você tem algo que atraia muito a atenção, que seja, digamos assim, de uma generosidade muito grande, isso, no nosso universo digital, ela costuma ser entendida como isca, né? E, sem adentrar muito no universo da segurança, que nós teremos um tempo para isso nas aulas de redes do segundo módulo, falando em isca, nós temos uma ameaça virtual chamada phishing, né? Phishing do inglês pescaria, que justamente faz se valer desse tipo de raciocínio, né? Eu lanço iscas e geralmente o nosso instinto, né, o ser humano, infelizmente, tem essa questão de querer levar vantagem em tudo. E quando ele vê esta possibilidade, opa, algo gratuito, algo que eu não precise pagar, algo que eu vou ter uma alternativa, uma versão craqueada de alguma coisa para que eu possa instalar no meu computador. Então, sempre tenham uma desconfiança desse tipo de procedimento, tá, gente? Não é comum. Soluções, a palavra solução, ela não tem apenas significado, ela tem que ter um sentido, né? E quando nós estamos estudando aqui a questão do comportamento profissional, do conhecimento, ele engloba tudo isso, né? Você entender que muitas vezes também na hora de sugerir, quando alguém perguntar para você no ambiente profissional, ou até mesmo no ambiente caseiro, né? Porque geralmente quando nós começamos a estudar alguma área tecnológica, nós acabamos virando o guru virtual da galera em família, né? Então, aquela coisa que no domingo à tarde sempre aparece alguém te perguntando, ou na rua, ou algum parente, olha, aconteceu tal coisa, uma sugestão. Então, é sempre bom ter um conhecimento básico sobre essas questões para você também, tecnicamente, sugerir coisas interessantes, né? Então, fujam, como bem disse o professor Marcelo semana passada, dessas alternativas, né, que oferecem, digamos assim, o céu, a terra e flores para vocês. Isso não é bom sinal, tá ok? Então, falamos aqui de VPN e hoje o assunto aqui, tá? Eu vou também comentar depois sobre o modo avião, mas vamos aqui, ó, nessa questão do hotspot, tá? Deixei 2 artigos aí no canal, eu espero que vocês tenham lido, explicando o termo, né, hotspot, que muitas vezes ele gera algumas, não digo confusão, mas nós temos um glossário aí de terminologias, né, que tem nomes geralmente em inglês, né, e que se assemelham muito no funcionamento e às vezes pode confundir, tá? Primeiramente, vamos lembrar aqui, né, eu estou usando um notebook, tá? Um notebook, poderia ser um desktop. O que a gente tem que ter em mente aqui em pauta é o sistema operacional que eu estou usando como plano de fundo, no caso Windows, tá? Se não me falha a memória, este recurso aqui, professor Marcelo, fica à vontade para corroborar, essa opção Hotspot móvel, ela já está disponível desde a versão do Windows 7, se não me falha a memória. Se ela me traiu, professor Marcelo, me ajude aí. E o que seria o hotspot, pessoal? Para quem leu aí a postagem no canal, o hotspot é um dispositivo que vai permitir com que você utilize uma rede sem fio, tá? Ele pode até se parecer muitas vezes com um repetidor, com um access point, mas repetidor e access point são dispositivos específicos, tá? Para quem leu o artigo, depois eu volto aqui compartilhando a tela também do artigo e a gente dá uma retomada aqui justamente nas definições. Mas o que esse contexto aqui, o que essa função dentro do Windows faz? Ele vai permitir que você possa habilitar a rede sem fio através do seu notebook, do seu computador, caso ele tenha uma plaquinha wireless, ou, né, no caso aqui também, se tiver o recurso de Bluetooth, e vai permitir que você disponibilize esse acesso à internet para outros dispositivos, tá? Professor, quando isso é necessário? Bom, vamos lá, pegar uma situação específica aqui, sei lá, você não, o seu, passando um caminhão aqui, só para a concorrência sonora aqui está alta. Supondo que o seu roteador não esteja funcionando ok, você tem ali 2 pontos cabeados, não tem condições de colocar mais ninguém, surja a necessidade de acrescentar algo, sei lá, chegou alguém, algum visitante na tua casa que quer acessar e seu roteador não está legal, você pode configurar aqui para que isso aqui, ó, você ativa esta configuração para que o seu dispositivo, seja
o seu notebook ou computador, desde que a plaquinha wireless esteja funcionando tudo direitinho, você configure, tá ok? Aqui, ó, eu vou fazer um teste, tá? Só para simular. É muito simples, como a gente sempre costuma dizer para vocês, estamos vivendo um momento onde tudo é muito simples, tá? E a gente tem que só tomar um cuidado em entender a simplicidade, que torna tudo isso mais acessível a todos, mas nós não podemos nos acomodar como profissionais ou estudantes técnicos de uma área técnica, digamos assim, nos bastar nessa simplicidade. A gente precisa conhecer um pouquinho mais, tá ok, gente? Porque aqui, ó, é tudo muito simples, tá? Eu ativo a função, tá? Ah, ele dá aqui a possibilidade de você configurar para compartilhar por Bluetooth ou por Wi-Fi. Deixa eu voltar para o Wi-Fi aqui, tá? No caso, ele já gera para você aqui, ó, um nome da rede e uma senha. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o smartphone da minha filha e buscar nas configurações de rede aqui, ele vai mostrar para mim, tá, o sinal dessa rede sem fio. Não sei se vai aparecer para vocês aí. Eu acho que não. Aqui no meu computador, eu não sei se vocês visualizam aqui, eu clicando nesse momento, eu estou acessando as minhas propriedades as propriedades de rede, não, as redes Wi-Fi aqui que eu tenho disponível. Ah, aqui ele não está aparecendo, tá ok? Mas no smartphone aparece esse nome de rede aqui, ó, desktop, H09E e assim sucessivamente. E a senha para conectar é esta aqui. Então, nesse caso, gente, isso aqui é um recurso que em alguns momentos isso acaba sendo útil, tá? É, vamos lá. Tome muito cuidado, né, quando vocês estiverem em lugares que tenham rede Wi-Fi pública, digamos assim, aeroportos, shoppings, ou até, né, bares, que você tenha esse tipo de dispositivo aqui atuando no momento, né? Porque você não sabe quem está disponibilizando esse sinal. Se for do local específico, por exemplo, do próprio aeroporto, ou do shopping onde você está, ou do estabelecimento onde você estiver, até vá lá, você tem uma referência. Mas qualquer pessoa que estiver naquele momento ali utilizando esse dispositivo aqui, um Windows, um sistema operacional com este recurso e habilitar, pode gerar um sinal como hotspot. Ou seja, ele vai sinalizar, ele vai permitir, vai fazer com que o dispositivo dele, seja um notebook, enfim, algum outro dispositivo, que ele funcione como se fosse, digamos assim, um dispositivo para você acessar uma rede sem fio. E isso também, no universo da segurança digital, isso é uma ameaça. Tá? É quando você, digamos assim, está tentando é, 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 buscar uma informação de alguém que você sabe que está no local e são formas de você induzir a pessoa ao erro. Ou então você está ali também, voltando ao termo phishing, né? Numa pescaria. E o que cair na rede, entre aspas, é peixe. Porque justamente, né, quem trabalha com informações sigilosas, quem digamos assim, exerce cargos de estratégia, cargos importantes, que tenham relevância também na esfera política, não deve fazer uso de redes abertas, de redes públicas, pessoal, independente de estar usando um dispositivo hotspot ou não. Né? Tem algumas práticas hoje, algumas condutas que, para o atual momento que vivemos, nós temos que tomar alguns cuidados. Digo, para pessoas que tenham essa necessidade, tá? Que exerçam cargos, que tenham aí a necessidade de um certo sigilo, que estejam suscetíveis a esse tipo de ameaça. Nós tivemos aí, e ainda temos, né, na história política recente do nosso país, uma operação, a Lava Jato, que ainda está em andamento. Nesse momento, ela perde um pouquinho de força pela questão política, enfim, mas não vamos entrar neste detalhe. Eu quero dizer, por exemplo, que há pouco tempo atrás, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, nós tivemos aí um dos ícones da chamada Lava Jato, né, tendo dados que foram acessados indevidamente, ou seja, através de uma conversa, né, no aplicativo de mensagens,
um bando, não vou chamar aquilo de especialistas, né? Porque por tudo aquilo que foi levantado foi algo meio que casual, né? Achou por acaso. Conseguiram interceptar conversas entre, na época, né? O até então juiz Sérgio Moro e alguns integrantes da Procuradoria, o Dalton Dallagnol, esse tipo de coisa, e algumas conversas foram, digamos assim, espalhadas na mídia aí, né? E tudo bem, a gente entende que isso pode acontecer, porém nós sempre paramos para observar o ponto de partida, né? Houve ali, digamos assim, um risco, houve, digamos assim, um dano, mas houve também uma contrapartida que hoje no universo da segurança da informação, como nós falamos, a gente observa sempre para que haja um incidente de segurança, para que haja para que uma ameaça explore, se torne um incidente, ela precisa explorar uma vulnerabilidade, né? São termos deste universo aqui da segurança digital. Então, repito, para que um vazamento ocorra, que é um incidente, ele teve que ocorrer, vou passar a moto aqui, para que um incidente, né, se efetive e ele cause um dano, um impacto, seja uma pessoa ou uma organização, enfim, ele tem, primeiramente, ali, dois pontos que antecederam isso, né? Uma vulnerabilidade, tá? E essa vulnerabilidade foi explorada. Qual foi a vulnerabilidade em questão? A vulnerabilidade é que são duas pessoas, né, digamos assim, públicas, que pertencem a um momento sociopolítico desse país, assim, talvez um dos mais significativos, e que aí, talvez, não sei se vocês vão entender o que eu estou falando, que nesse tipo nessa esfera, né, de personalidade, pela importância de tudo aquilo que estava sendo tratado ali, não caberia esse tipo de diálogo por um aplicativo de mensagem, porque você está sujeito à exploração de alguma vulnerabilidade e um incidente pode ocorrer, tá? Porém, entretanto, todavia, esse tipo de olhar, esse tipo de abordagem aqui, para quem não é da área da segurança ou não estuda isso, é considerado meio paranoico, né? Nós no caso aqui, eu sou um pesquisador do assunto, a gente leciona isso já há um tempinho e se tornou algo do meu interesse. E conversando com colegas profissionais da área, participando de seminários, os chamados webinars, né, que hoje são seminários via web, que isso hoje também, pela questão da pandemia, tudo se tornou muito mais acessível. Nós, profissionais da área, pesquisadores e especialistas em segurança, são os chamados paranoicos digitais, né, que na verdade não são paranoicos, né. Assim como hoje, os infectologistas e os virologistas pelo mundo também são chamados de paranoicos, porque eles atentam e observam o risco que as pessoas correm, né, e continuam correndo ainda em relação à pandemia. E como a gente sempre associa o universo viral, né, da pandemia biológica ao universo digital, e quando eu disse e digo isso para vocês toda semana, né, que nós temos semanalmente uma pandemia nova em relação ao universo digital, não é apenas para nós, isso é fato, né? Então, quem representa uma organização, exerce um cargo de relevância, geralmente voltado a uma função estratégica, não pode se permitir mais hoje se dar ao luxo de acessar redes públicas e fazer uso de dispositivos que o coloque em risco, que lhe possibilite, digamos assim, estar exposto a ameaças. E aí, sinceramente, né, todas as vezes, né, isso aqui é uma expressão militar, né, nós temos na sociedade, digamos assim, de um modo geral, fazendo aquela boa e velha metáfora, né, temos as ovelhas, os cães pastores e os lobos, né? Todas as vezes que o cão pastor, que deveria tomar conta da ovelha, se distrai, ele também se torna uma ovelha, tá ok? Então, para quem hoje estuda, não importa que seja segurança da informação ou não, utiliza redes e não tem conhecimento sobre o que está fazendo, aquela célebre frase não tem jurisprudência aqui. Perdoai, pai, que não sabe o que fazem. Deveriam saber. Se esta frase, ela é, digamos assim, imortal no meio digital, nós contestamos.
Se não sabe, deveria saber. E se sabe, mude o comportamento, tá? Todas as O vezes que professor nós está bem religioso hoje, hein? Oi? O professor está bem religioso hoje, hein? Não, mas Marcelão, Tá certo, são não tá certo, eu máximas, estou né? concordando. Tá certo? São máximas que nós temos ao longo da história, sob o ponto de vista, seja ele histórico ou religioso, mas são frases que todo mundo conhece, né? Deixa eu pegar E o gancho aqui, ô Wagner, assim, senão eu corto muito o seu fio da meada. Mas, assim, você citou uma coisa que vale a pena reforçar aqui com os alunos que diga, estão presentes e com o pessoal que vai assistir depois. Tem uma questão ética muito forte aí, né? Tem uma questão ética muito importante. Quem é profissional, eu acho que poderia linkar com esse conceito que você falou, né? Vai ter bem menos aí o benefício da compreensão. Acho que é por aí mesmo. Se você não sabe, deveria saber. E se você sabe e não está usando, fazendo da maneira certa, pior ainda. Né? exatamente. Que esse é o tipo de coisa, pessoal, que a gente está falando com vocês, que está integrado ao sistema operacional, essa parte de conectividade, que ela não afeta só quem está naquela máquina usando o sistema naquele momento. Pode afetar uma corporação, né, uma empresa inteira. E indo um pouco mais para a questão ética aí, e eu gostaria de falar isso para vocês, porque vocês são pessoas aí que estão desenvolvendo aí várias habilidades, competências, características como pessoas, não só como profissionais, mas a questão ética aí é extremamente importante. Fala muito de como você é como profissional, porém, fala muito de quem você é. E aí o professor Wagner já citou em outras aulas aqui a questão do ser. Né? Ser é mais importante que ter. E, por vezes, ser é mais importante do que saber. Sem dúvida. Porque às vezes você não sabe, mas você é. E aí você vai seguir as suas ações pelo que você é. Né? Se você sabe, ajuda dentro daquilo que você é. Mas se você não sabe o que você é, vai prevalecer. Entendeu? Se é uma pessoa que tem caráter, que tem honestidade, integridade, mesmo que você não saiba, você vai procurar fazer a coisa certa. Né? E isso eu acho que são valores muito importantes. Está dentro dessa frase que o professor Wagner estava comentando com vocês. Eu não gostaria de deixar de passar isso sem dar esse reforço. Certo, Não. professor? Pode seguir. Correto, Marcelo. Eu acho que faz parte do nosso trabalho, está no nosso escopo aqui, justamente pontuar isso, né? Porque a tecnologia, ela é muito, mas ela é muito complicada nesse sentido, porque ela avança num ritmo, numa velocidade, e ela nos gera tanta possibilidade que essas possibilidades, elas ultrapassam as nossas habilidades para conseguir gerir isso, né? Inclusive, todo final de aula eu costumo colocar uma frase reflexiva sobre o assunto em questão, e hoje nós temos aí, né, um dos escritores mais lidos no momento, né, o Yuval Noah Harari, que é um historiador, professor israelense, que, embora ele não seja da área tecnológica, ele tem um olhar sobre a tecnologia muito interessante, né, que também se encaixa no que nós estamos refletindo, que isso aqui é uma reflexão. Como é que eu lido com um conhecimento que eu passo a ter que a grande maioria das pessoas não tem? Se as pessoas sempre disseram que informação é poder, eu discuto, questiono. Informação não é poder, conhecimento é poder. O que você faz com essa informação quando as outras pessoas não têm o mesmo conhecimento que vocês é muito complicado. Isso te dá uma margem de vantagem, né? E as tecnologias hoje, elas estão, o acesso à tecnologia, muitas vezes, ela não está associada apenas ao saber. E muitas vezes elas estão associadas ao ter. As grandes potências financeiras, as grandes potências tecnológicas hoje no mundo estão associadas também a grandes potências econômicas. E preste atenção em quem tem o poder de decisão nessas potências tecnológicas que nós temos no mundo hoje. Então, nós temos a capacidade tecnológica muito maior
do que a nossa capacidade de discernimento sobre isso. Este pensamento não é meu, é de Yuval Noah Harari. Para quem quiser conhecê-lo, é um excelente historiador, um jovem professor israelense, mas com um olhar, embora não seja da tecnologia, ele associa um olhar muito sábio, né, sobre essa questão da tecnologia. E aí é uma introdução minha, né, que eu já fiz essa analogia com o terceiro duetim sobre uma reedição do iluminismo. Nós precisamos colocar a luz da razão nessa questão do discernimento para o uso da tecnologia, porque as grandes potências tecnológicas hoje não estão olhando da mesma forma. Mas isso, digamos assim, são comentários que nós fazemos aqui só para que a gente pare para pensar, né? Naquela velha e boa também do penso, logo existo. Nesse caso aqui, nós pensamos, existimos e sabemos um pouquinho mais. E aí voltemos à ética, a essa questão comportamental do ser, que faz toda a diferença, sim, gente. Tá? Hoje, simplesmente acessar a rede Wi-Fi do vizinho no prédio, porque você tem conhecimento e ele não tem, isso é um grande problema que nós temos, tá ok? Precisamos pontuar, tá ok? Isso é crime, professor. Opa, sem dúvida. E sexta-feira passada, né, entrou em vigor finalmente a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, né? Tudo bem que você acessar ali a rede da pessoa e de repente você pode até não buscar nada, mas digo, as empresas de um modo geral, a partir desse momento, desse sexta-feira, estão respondendo aí pela questão da proteção dos dados pessoais. Então, se as empresas são responsáveis por isso, e nós estamos estudando tecnologia e vamos trabalhar nesta área, acredito eu, né? Uma boa parte de vocês podem seguir, como não podem não seguir. Isso é muito claro. Estamos aqui começando, digamos assim, sinalizando possibilidades para vocês, né? Mas a partir do momento que hoje nós temos um amparo, ou seja, legislativo, e não é Brasil, é mundo, o Brasil só está correndo atrás para poder se, digamos assim, equiparar a outras nações, quem atua no segmento hoje e tem responsabilidade sobre, também responde, hein, gente? Então, assim, hoje quem trabalha na gerência de dados, quem vai atuar diretamente também com a segurança desses dados, que preste muita atenção no que está fazendo, porque agora não é apenas uma questão de justa causa, hein? É lei. Vazamento de dados hoje, a coisa complica bastante. Mas isso é assunto para terceiro módulo, a gente vai entrar nisso com mais profundidade nas aulas de rede do terceiro. E aqui, todo esse assunto está conectado a esta possibilidade... Diga, rede Marcelo. No segundo, professor, só lembrando. Diga. Eles é segundo ano. Segundo ano, perfeito, Marcelo, bem observado. E tudo isso está conectado ao quê? Às possibilidades que esse dispositivo maravilhoso que nós temos à mão nos permite. O grande problema é que a maioria das pessoas que utilizam não tem a menor ideia de todas essas possibilidades que nós estamos comentando aqui, tá ok? Mas nós, enfim, é nosso papel conversarmos sobre o assunto. E vamos lá. Só para voltar aqui na tela com vocês, na postagem que eu deixei aqui na aula. Deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei um artigo do Canaltech, definindo o que é hotspot. E o de baixo aqui, gente, fazendo uma comparação e estabelecendo as diferenças entre hotspot, roteador, access point e hub, tá? Eu nem vou entrar nessa questão do access point, hub, e em relação a isso, são coisas um pouquinho diferentes, mas que no fundo, vão acabar sendo usados para a mesma finalidade, te conectar a uma rede. Eu gostaria de chamar um outro assunto que não está aí, que são os home assistant, né, que hoje está muito na moda, inclusive a galera gosta disso porque dá aquele aspecto de casa futurista, ou as chamadas smart houses, né, que a internet das coisas está aí justamente para dar este viés, né? Como não está aqui, eu estava até procurando isso, acho que nesse artigo aqui não tem, sobre a questão dos... Não tem aqui a questão, não fala sobre isso. Aqui fala apenas entre hotspot, roteador, access point e hub, né?
todos esses dispositivos aqui vão lhe permitir acessar a rede. O roteador, o access point, o hub, o hotspot. No caso aqui do Windows, ele tem um recurso que permite que você compartilhe a rede. Mas eu vou entrar aqui rapidinho, só para nos assistentes. Eu não ia entrar na Alexia aqui, mas vamos lá. Vamos lá, o genérico aqui. Tá dando uma travadinha aqui, viu? Tá dando? Ok, Marcelo. Eu já tirei aqui a minha imagem. Voltou? Tá normal aí? Agora tá melhor. Melhorou? Eu vou ter que dar uma olhada nisso aqui. Tudo bem que o meu roteadorzinho aqui é um TP-Link, não é um Tricom, não é algo, não é um Cisco, né? Mas ele tá dando umas osciladas. Mas, enfim. Depois eu vejo isso com mais calma aqui. Home Assistente, pessoal. O que é um Home Assistente? Vamos lá, não precisa nem do artigo aqui, é só para... Isso aqui não tá legal, não. Eu acabei separando o link diferente ali, ó. O que são os Home Assistentes? O nome já diz, né, pessoal? Nós temos aqui, são os assistentes para casa. Ele te dá toda essa possibilidade. Ele vai funcionar como hotspot, ele se conecta com tudo aquilo que você tiver relativo à automação na sua casa. Hoje, isso é algo ainda, digamos, não vou dizer que é novo, porque não é novo, porque isso já tem um tempinho. Mas as casas no Brasil, digamos assim, popularmente falando, não são todas as casas que contam aí com um sistema de automação. Mas o recurso está aí. Só dar uma olhada aqui no shopping para ver o valor de um home assistente aqui, ó. Na Amazon está R$300, o Google Home Assistente está 500. Aí vocês vão procurando aqui, ó. Tem várias opções. Então, o que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Por que eu estou colocando isso? O assunto aqui é hotspot, e isso aqui também permite acesso à rede e a todos os dispositivos que você tem conectados numa casa. É aquela questão da tecnologia que está chegando, que num primeiro momento, devido ao valor, né, por ser novo, é caro, mas que hoje você já encontra com preços mais acessíveis. E aí nós vamos voltar à fala de 5 minutos atrás. Olha ela aí de novo. Olha a tecnologia, que coisa linda. Ela trazendo para nós, assim, recursos que até pouco tempo atrás vocês assistiam em filmes de ficção científica, onde você, por um comando de voz, você manda abrir a garagem, manda acender, apagar a luz, que é uma coisa que hoje é fácil fazer, tá? Dá para fazer isso simplesmente, você não precisa morar num castelo, ter um grande sistema de automação, algo simples, né? Para quem tiver curiosidade, tem alguns canais que explicam como isso funciona. Não é o tema, não é o foco, não é o norte do curso de vocês, mas em Mongaguá, como nós temos o curso de manutenção, e sempre a galera lá no curso de manutenção, como tem uma carga horária de microprocessadores, os arduinos da vida, a maioria dos TCCs tomam esse viés, voltado para automação. Então, volta e meia, nós temos alguma coisa nesse sentido. E hoje, você tem aí várias opções. Ó. Tem aí o do Google por 500, na Amazon por R$300. E o que esse troço faz? Desculpe a expressão. Simplesmente vai controlar a tua casa. Ele vai distribuir tua rede sem fio. Você pode conversar com ele. Da mesma maneira que você tem o recurso de assistente de voz no Windows, aqui no caso eu tenho Cortana, você tem no Google, que me esqueci até o nome aqui no Google, me fugiu o nome aqui do assistente de voz do Google. Google Assistant mesmo. É isso mesmo, né? O Alexia é da Amazon, é isso? Isso. E temos também o da Apple, que também, que eu não me lembro o nome agora. Siri. Mas, enfim, a Siri, é verdade que, enfim, os canais que minha filha segue aqui, que tem um pessoal que fica o tempo todo conversando com ela, né? Então, o que acontece? Aqui você tem essa integração da tua casa, né? Você abre porta de garagem se você tiver um sistema, acende, apaga a luz, e isso já está, vou dizer para você, digamos assim, se tornando algo comum. Muita gente já tem, tá? E está integrando suas coisas. E como nós acabamos de mencionar há pouco tempo atrás, sem, digamos assim, um conhecimento um pouquinho mais profundo. Lembra daquela historinha da internet das coisas que eu falei para vocês?
que é a internet das coisas, e aí sempre uma... Eu gosto das metáforas porque ela ajuda a guardar o exemplo, né? Mas eu falei que a internet das coisas, ela é uma caixa de Pandora ao contrário, né? Para quem não conhece o mito de Pandora, depois procurem no nosso Google e, enfim, conheçam o mito, né? A mitologia sobre Pandora. Mas, só para exemplificar, Pandora tinha uma caixa que ela foi enviada aqui para a Terra, né, por Zeus. Ela tinha ali alguma missão para fazer, mas por ser mulher, sem ser nenhum tipo de comentário sexista, isso é mitológico, Zeus sabia, isso em uma das versões, que era do Pandora tinha muita curiosidade. E falou para ela, olha, vai para a Terra com esta caixinha e não abra jamais. Espere. Mas não teve jeito, né? Chegando aqui, Pandora abriu, né? A curiosidade foi tamanha que ela abriu. E aí, quando ela abriu a caixa, de lá saiu a discórdia, a ira, o desentendimento, as enfermidades. E antes que a esperança pudesse sair, ela foi lá e fechou a caixa. Essa é uma das vertentes do mito de Pandora. A internet das coisas é o contrário. Quando você abre, não sai, entra. Entendeu? É nesse sentido que eu faço analogia com a caixa de Pandora. A caixa de Pandora abriu, saiu um monte de coisa. Na internet das coisas, quando você abre, entra. Então, quando você coloca um assistente que te dá acesso a uma série de coisas e tudo que você tem hoje está integrado e a maior parte das pessoas não tem este conhecimento desta integração, desta convergência, quando eu abro e estou utilizando isso, eu dou a possibilidade de vários tipos de fraudes, vários tipos de ameaças, e isso está aí. Se o teu roteador sem uma senha correta, né, com admin 123 que todo mundo deixa padrão, as pessoas já conseguem entrar e compartilhar a tua rede sem fio sem pagar nada, imagina o que será dos nossos domicílios pelo Brasil afora, né? Que a ideia desse tipo de coisa aqui, do home assistente, é realmente auxiliar. Mas, como eu sempre digo, se você está brincando com fogo e não sabe, vai se queimar. Então, vamos aguardar o tempo, como a nossa questão a nossa autonomia sobre a tecnologia, ela é muito, ela corre atrás, né? Esse tipo de coisa, as casas automatizadas sem uma devida precaução em relação a essa questão da segurança de redes, isso vai dar muita história para a gente conversar, tá? Porque é aquela questão, você está convergindo tecnologia. Se eu adentrei por um segmento, eu passo a ter acesso a tudo. Isso já ocorre no universo corporativo, né? Através do sistema de informação, que se conecta com o sistema de automação, que são as linhas produtivas das grandes corporações, e aí você entenda toda a cadeia, né? Eu tenho parceiros, colaboradores, e tenho, sim, também o sistema de automação. Tudo isso, o sistema de informação se comunica. E quando eu tenho tudo integrado, no mundo corporativo que já toma, né, ou deveria tomar todas as precauções com acesso, segurança, esse tipo de coisa, nós já temos muito problema acontecendo, transfiram isso para a realidade doméstica. Eu já fui na casa de vários amigos que têm home assistente, mas eles não têm conhecimento sobre isso, né? O cara coloca num consultório, numa clínica, coloca, enfim, e ali ele está acessando a rede, utilizando esse dispositivo, tudo com as senhas básicas, e ninguém tem um grande conhecimento ainda para poder gerenciar isso. Então, fazendo sempre essa questão do cuidado, né, é muito legal, não está caro, é algo que, para quem quiser conhecer, está aí. Se você instala isso em casa e digamos assim, não tem um sisteminha de automação básico para ela operar, não vai te dar muita vantagem, né? Mas tenho visto muita gente utilizando, por exemplo, até para controlar aquário, termostato, conversa, fala para diminuir e baixar a temperatura, regar planta em jardins. Então, são coisinhas muito bacanas, mas que, voltando ao universo da segurança, privacidade, são portas de entrada, né? E com o tempo a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas está aqui, é uma coisa muito legal. Depois, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver assim várias aplicações desses home assistant.
a tecnologia, ela pode preencher várias coisas, mas eu não sei se ela preenche o vazio existencial, né, gente? Eu tenho visto alguns vídeos assim de pessoas dialogando por horas com um home assistente e ele, obviamente, aí tem um sistema cognitivo. Que são sistemas cognitivos? São sistemas voltados com uma base de inteligência artificial, uma pequena machine learning ali, né, máquinas de aprendizado, que ela vai conversando e ela vai acumulando, né, uma base de vocabulário, de experiências, e ela começa a dialogar mesmo de igual para igual com a pessoa. Mas eu acredito que depois de um tempo, quando você olha para aquilo e você veja isso aqui, eu não sei se isso tira a questão de você estar ou não sozinho, mas aí é uma questão freudiana, não vamos navegar nesses mares, que somos muito pequenininhos para falar sobre isso. Mas tem uma galera que já está no to be or not to be com os home assistentes, ser ou não ser é a questão, cara. Isso me preocupa muito, professor. Isso aqui tá ficando meio maluco. Tem aquele filme famoso, né, chamado Ela, né, que foi um negócio parecido com isso aí. Filme, eu nem sei a classificação do filme, não sei se é adequado para a idade de vocês, mas foi por idade. É basicamente em cima desse plot aí que o professor Wagner comentou. A pessoa vai conversando com uma inteligência artificial, né? E assim vai indo durante todo o filme. E aí o filme vai questionando a questão da existência e assim por diante, né? Eu queria dar uma relembrada aqui, num desses cases que o professor Wagner comentou. Achei bem legal a tentativa, a estratégia da Microsoft em relação à Cortana, né? A Cortana é uma inteligência artificial que aparece num jogo que é da Microsoft também, chamado Halo, H-A-L-O. E dentro de toda a franquia de jogos, a Cortana vai interagindo com o personagem principal, né? Que é o Master Chief, né? Chefe Master, né? E aí, depois a Microsoft trouxe a ideia do assistente pessoal, virtual, e botou a Cortana nessa brincadeira aí, né? Eu pensei até, professor, que a coisa ia para o lado da holografia aí, mas ainda isso não aconteceu. Quem sabe um pouco mais à frente, né? Com toda certeza, e são possibilidades. Acredito, eu já tenho, de vez em quando a gente acaba acompanhando, né, por alguns canais aqui, que temos algumas soluções holográficas, mas não, digamos assim, de forma convencional, ainda tudo muito inicial, muito em protótipo, mas que já existe, né? E aí, como o nosso horário está seguindo aqui, vou fazer um fechamento aqui, pessoal, que nós colocamos para vocês esse mais um recurso hoje na parte de configurações de redes, que no caso é o hotspot. Fizemos algumas comparações aqui com outros recursos, né? Por exemplo, toda semana que eu falo que eu saio, por exemplo, da sala e venho para o quarto usando um roteador, eu estou usando uma rede sem fio, tá? Se eu não tivesse um roteador, na verdade eu estou usando um roteador que ele faz a função de repetidor, né? O repetidor, como nós já mencionamos aqui, e também, eu acho que não está nesta postagem, mas em outras eu acho que nós já colocamos. O que faz um repetidor, que são termos que nós vamos usando aqui, e antes de terminar a aula a gente volta e fecha, né? O repetidor, o nome já diz, né? Ele vai repetir um sinal. O sinal, né, lá na sala, o aparelho que a Vivo disponibiliza para nós é para uso doméstico, não tem sinal muito forte, para vir aqui para o quarto, e sempre digo isso, eu não estou num triplex a lá Neymar, tá ok? Não estou, o apartamento é pequeno, mas eu tenho aqui duas paredes, né? Da, da sala passa para a cozinha e da cozinha para o quarto, e ali já perde um pouquinho de amplitude. Daria para usar direto, mas como muitas vezes estamos aqui com vídeo e aquela coisa toda, para diminuir esta perda, eu coloquei aqui um roteador que também pode ser configurado como repetidor. Não é, digamos assim, algo complicado de usar. Você compra, ele vai se conectar à rede sem fio que está aqui. Detalhe, né? Não estou aqui incitando ninguém a fazer coisa errada, mas ele tem um alcance longo. Então, eu estou aqui no segundo andar do meu prédio e eu consigo pegar, por exemplo, os sem fio lá do saguão de entrada do prédio. Como no andar que eu estou, eu consigo pegar qualquer uma de qualquer vizinho.
tá ok? Pelo menos um andar acima com um pouquinho de qualidade e as dos andares de baixo também. E quanto maior a capacidade do meu repetidor, mais longe ele busca. Só que também não faz milagre, tá? Se eu pegar o sinal, por exemplo, né, do saguão de entrada do prédio aqui, que isso não configura roubo de sinal, tá, gente? Porque o sinal que nós temos no hall de entrada do prédio, ele é dividido no condomínio. Todos os condôminos pagam. Então, se eu quiser passar o sinal de lá para cá, captar, repetir o sinal do É um recurso coletivo, né, professor? Sim, sim. Mas nesse caso aqui, para mim, também não é muito interessante, porque, embora lá embaixo o sinal é de 50 megas, mas aqui em cima ele não vai pegar 50 megas para repetir para mim. Ele Vai vai ficar pegar... menos 50. Exatamente. Ele vai me dar um sinal baixo. Então, eu simplesmente estou captando a minha rede da sala, que ele vai pegar esse sinal aqui e repete para mim no quarto com um pouquinho mais de amplitude, que é um sinal bem curto. E, porém, eu vou mudar essa função nele aqui, porque sem fio, hoje o professor já mencionou isso, em outras aulas também, de vez em quando está dando uma oscilada. Vou ver se eu tiro aqui a versão sem fio e vou repetir o sinal, mas vou colocar um cabo do roteador, do repetidor para cá. E aí ele vai buscar sem fio, mas vai transmitir para a minha máquina aqui cabeado. Então são possibilidades. Nós temos nesse segmento aqui de dispositivos para redes mas muitas opções, tá? Inclusive, não vou entrar em detalhes, porque nós já estamos também chegando no horário, nas aulas de redes do segundo, vocês verão isso. Nós temos a possibilidade hoje, inclusive, de usar isso via rede elétrica, tá? Tem alguns dispositivos que fazem isso, tá? Nunca testei, mas sabemos que tem. Então, nós temos uma infinidade. Temos os hotspots, tem a possibilidade do sistema operacional fazer com que a sua máquina funcione como um hotspot e libere sinal sem fio, tá? Você pode se conectar pelo Bluetooth, pela rede Wi-Fi que você tiver, basta você configurar e, como vocês perceberam, algo muito simples. Nós não precisamos fazer nada, simplesmente habilitar e desabilitar isso no teu sistema operacional. É claro, né, que a sua placa de rede wireless tem que ser compatível e, quando não é, o próprio sistema operacional já avisa isso para você. Tudo bem? Em relação a essa questão do hotspot, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Cavalheiros? Tudo bem? Tá tranquilo aqui, professor, no chat. Beleza. Então, assim, gente, olha, na chamada aí no canal, nós colocamos para vocês que para hoje também disponibilizaríamos uma tarefa avaliativa aí para o mês de setembro. Então, já está postado. Eu tinha colocado como horário para ela liberar acho que a partir das 2h30. São 5 perguntas, tá ok? Tem até a semana que vem para responder. O nosso conselho será em outubro. Nós temos que ter pelo menos 2 atividades avaliativas, tá ok? Então, estamos passando uma semana. Provavelmente semana que vem faremos outra, tá ok? Então, assim, não tendo dúvidas, vamos aqui encerrando a nossa gravação. Professor Marcelo, gostaria de fazer alguma ponderação, alguma conclusão? Fique à vontade. Tá tranquilo. Espero que vocês que assistiram aqui a nossa live possam ter acompanhado o raciocínio, né? Os sistemas operacionais hoje estão extremamente integrados com conectividade. E a tendência é que isso continue tendo mais integração ainda. Com isso, os recursos do sistema operacional, que são associados à conectividade e segurança, ficam cada vez mais importantes, tá bom? Não esqueçam desses detalhes aí. Claro que você não precisa ainda ser um especialista em segurança, mas é bom já se preocupar com algumas coisas. Desde já ir criando uma cultura, né, de que essas preocupações são necessárias. Tá bom, pessoal? Perfeito. Até a próxima aula. Perfeito. Colocações, assim, importantíssimas. Gente, então, estou terminando aqui a gravação.